Olá, meus amores e amoras, tudo bem? E por falar em saudade, como andam vocês? Estão se cuidando? Estão se protegendo? Espero que estejam atentos a tudo que está acontecendo ao redor e que estejam levando a sério, né, o contexto atual. E esse levar a sério significa olhar para a sociedade com um caráter de realismo. O que é realismo mesmo? O movimento literário do qual a gente estava falando nos nossos últimos encontros, não é verdade? Aquele movimento literário que Machado de Assis fundou, que trouxe como proposta convidar o leitor a acordar. Opa! Chega de romance, chega de romantismo, de ficar idealizando as coisas como se tudo fosse perfeito. Não, olha para a realidade, olha, tá vendo? Diante do seu nariz, o que tá acontecendo? Toquei meu nariz, vou usar álcool em gel, tá, gente? Então, olha só o que acontece. Vocês precisam encarar a realidade exatamente como ela está sendo apresentada. Essa era a proposta do realismo. Já falamos sobre esse assunto e a nossa aula de hoje é para quê? Para fazer um paralelo entre o realismo e o naturalismo, sendo que ambos os movimentos literários existiram contemporaneamente, ou seja, juntos, na mesma época, no mesmo contexto. Naturalismo e realismo era ali, ó, lado a lado, coladinho um com o outro. O que diferenciava um do outro? Simples assim. O realismo tinha como proposta convidar o leitor para analisar o contexto psicológico de cada indivíduo, de cada ser humano único, como se só. Ok? Já sabemos disso perfeitamente. Enquanto o naturalismo convidava o ser humano a olhar para o quê? Para o contexto social, esse mesmo indivíduo em massa, em grupo. Costumamos dizer que o naturalismo é o radical do realismo. Enquanto o realismo tinha aquela preocupação de mostrar os fatos reais, né, para as pessoas, exatamente como estavam acontecendo, sem fingir, olha, os casamentos não são perfeitos, as amizades não são perfeitas, não existe ser humano perfeito. Somos todos feitos de carne e ossos, sentimentos, falhas de caráter, falhas morais, falhas de todos os aspectos. Tem falha em tudo quanto é lugar. Era isso que o realismo propunha e nós já falamos detalhadamente de toda essa movimentação realista. O naturalismo, movimento contemporâneo do realismo, também acontecido ali em meados do século XIX, ele tinha o seguinte cenário, né? O contexto histórico era o qual? Era o fim do reinado de Dom Pedro II, as consequências da segunda revolução industrial, então foi um cabum do capitalismo, o capitalismo alastrou na sociedade de modo geral e tinha também a abolição da escravatura. O que os nossos escravos iriam fazer, já que eles assinaram sua carta de alforria? Eles precisavam se manter, então eles foram para as feiras, para os mercados, vender o seu trabalho, vender aquilo que eles plantavam, aquilo que eles artesanavam, enfim, não importa. O capitalismo precisava girar. Era questão de sobrevivência. Não tinha outra maneira de fazer a não ser assim, tá bom? E o realismo, ele concentrava nas análises psicológicas do indivíduo como um só. A mulher não é perfeita, ela tem suas falhas e ela pode usar o poder de sedução para o bem e para o mal. Posso provar isso? Sim. Como? Criou a Capitu, certo? O homem também tem suas falhas, ele não é de todo um herói. Ele tem suas paranoias, seus delírios, seus surtos. Posso provar isso? Posso. Criou-se Bentinho. A união de Bentinho e Capitu sugere o quê?
um relacionamento cheio de dificuldades e esse mesmo relacionamento deixa uma incógnita ali que o leitor até hoje não consegue responder. Capitu, traiu ou não traiu o Bentinho? Eis a resposta, que ninguém tem, não é? Partindo do princípio de que Capitu era uma mocinha, né, linda, maravilhosa, com os olhos de cigano, oblíqua e dissimulada, se você ler a obra com o olhar dela, vai entender que não houve traição, ela só foi gentil porque isso é nato, é dela. Se ler a obra da ótica de Bentinho, que desenvolveu um sentimento doentio, que era um paranoico, arrisco dizer até histérico talvez, ele via coisas onde não tinha, então ele deduz com base nessas coisas que a traição consolidou-se. E aí fica esse diz que me disse. E qual era a função do realismo? Era provocar o leitor mesmo. Era falar assim para o leitor, olha, observa a sociedade. A sociedade é composta por Capitus e Bentinhos. Pessoas que falham. Pessoas que transparecem ser uma coisa, mas são outras. Era análise psicológica. Era o que o ser humano pode tornar, né? As infinitas possibilidades do ser de um mesmo indivíduo. Então essa era a preocupação do realismo. E qual era a preocupação do naturalismo? Era o contexto social. Ele analisava esse mesmo ser humano na massa, no grupo, do que um grupo é capaz. Se for um grupo de pessoas capitalistas, do que eles são capazes. Se for um grupo de pessoas muito humildes, aquelas estão sujeitas. Então, a diferença de uma análise para outra é essa. O realismo analisava o indivíduo singularmente, como um único, e o naturalismo analisava o indivíduo coletivo. Os traços de personalidades comuns, formava-se um grupo e era analisado esse grupo. O que mais tem no naturalismo? Babado, confusão e muita gritaria. Sabe por quê? Porque diferente do realismo, o naturalismo ele propõe uma verdade que ninguém até então estava disposto a falar. Ele expõe todas as chagas da sociedade. Ou seja, foca no pior, na podridão do ser humano. Ele traz temáticas como, por exemplo, a perversão sexual, a pedofilia, o incesto, o sexo animal, a homossexualidade. Existem autores do naturalismo, iremos falar sobre eles depois, que defendiam a ideia de que o homem era um animal que agia por instinto. Então, se o homem ele cortejou uma mulher e essa mulher não se rendeu aos afagos do homem, por ser animal e instintivo, ele pode atacar a mulher que está tudo de boa. Então, o naturalismo, ele tratava questões dessa forma, né? Ele trazia essa podridão da sociedade e ele jogava assim na mesa e, sociedade, lida com isso, é tudo que está acontecendo e vocês não podem fingir que não estão vendo. A verdade é essa. Pelo amor de Deus, acorda, meu povo. Era isso que o naturalismo fazia. Só que não era de uma forma assim também tão... Não era balbúrdia, não era bagunça, era organizada. Muito bem organizada, muito bem estruturada. Quer ver um exemplo? Uma característica fundamental era que era toda baseada no cientificismo. Então, cada obra do naturalismo, ela tinha alguma base científica. Era comprovação de algum estudo. Tanto que os personagens do naturalismo são considerados personagens tipo. O que é um personagem tipo? É aquele elemento que ele foi estudado, analisado e depois ele foi colocado em destaque como a comprovação dessa análise, a comprovação desse estudo, tá ok? E quais eram as principais teorias desse cientificismo do naturalismo? Então, o naturalismo, ele baseava em 3 principais teorias. Nós temos a teoria do determinismo, de Adolf Taine, que ele defendia a ideia de que o homem é fruto do meio, da raça e do momento. Então, eu sou fruto do meio em que eu convivo,
da raça da qual eu venho e do momento histórico no qual eu estou inserida. Essa era a linha de raciocínio do determinismo de Adolf Taine, que foi um filósofo muito importante, muito influente para o movimento literário. E ainda é nessa linha de raciocínio que Aloysio de Azevedo fala lá do Cortiço, apresenta o seu texto com base nessa linha de raciocínio, dessa linha de raciocínio. Aí nós temos também o positivismo. O que é esse positivismo? Positivismo, ele vem lá de Comte. Quem é Comte? O carinha responsável pela ordem e progresso na nossa bandeira, aquela faixa lá bonitinha, tá vendo? E ele defendia qual ideia? Ele defendia que a ciência, ela só era válida se fosse baseada em ideias, princípios concretos. Não tinha base científica, coisas empíricas, como, por exemplo, falar sobre espiritismo. Não era base para Comte. Comte não acreditava que isso era palpável, né? Bruxarias, coisas assim. No naturalismo, dos personagens naturalistas, dos representantes que eram da linha positivista, eles não aceitavam. Eles estudavam, eles concretizavam seus estudos com base na ciência que poderia ser comprovada. Tinha que ser comprovada. Não podia ser única e simplesmente baseada em achismos. Eu acho que é isso. Não tem espaço. Ok? E por fim, nós temos o terceiro elemento, embasando também o cientificismo, que é o Darwin. O darwinismo, que teoria é essa? Ele defendia a ideia de que sobrevivia o homem mais forte. Então era assim, embora o ser humano fosse fruto do meio, da raça e do momento, tudo bem, sobrevive aquele que for mais forte. Então, se eu tenho todas as condições para ser um marginal, porque eu venho de uma família composta por marginais, por pessoas de caráter falho, eu tenho que ser igual a essas pessoas? Não. Eu posso fazer a diferença. Eu sobreviverei em meio a eles e farei a diferença se eu, indivíduo, for mais forte. Então, essa é a teoria de Darwin. Então, nós temos essas três teorias mais importantes, as que fundamentam o cientificismo, que é a principal característica do naturalismo, que é o que explica o porquê de cada obra ter sido escrita. Então, ok? Espero que tenham entendido o conteúdo. O representante mais importante brasileiro do naturalismo foi Aloysio de Azevedo, com suas duas principais obras, que é o Cortiço e o Mulato. Falaremos dessas duas obras, tá bom? Especialmente do Cortiço. Cortiço apresenta ali, só dando um spoilerzinho para vocês, personagens homossexuais. Imagina, meados do século XIX e o homossexualismo, jogado na cara da sociedade. E a sociedade tendo que aprender a lidar com isso. Era isso que o naturalismo fazia. Jogava a verdade e era uma verdade incontestável, porque ela tinha base científica para isso. Por isso não cabia nela, né, no movimento, coisas ou pensamentos empíricos, pensamentos sem base concreta para estudos, tá bom? No mais, é isso. As atividades que eu vou pedir para vocês fazerem é a seguinte. Como vocês bem sabem, eu tenho o quê? Post-its com os nossos resuminhos favoritos, os quais eu postarei no grupo para que vocês possam ter acesso, caso se interessem. A apostila tem tudo isso que eu disse. Se quiserem dar uma lida novamente, acho super válido, tá? Porque, como já dissemos, não estamos de férias. Estamos de quarentena só para proteção. As atividades continuam e vocês precisam seguir o ritmo, porque vocês são feras, nós sabemos disso. Então, vou pedir, por favor, amores da minha vidinha, que façam as atividades das páginas 547 e 548, do 1 ao 5.
tá ok? Só fazer. Depois que estiverem prontas, mandem fotos, cada uma da foto da sua atividade, para que eu possa computar e anotar registrar nas minhas anotações os pontos de vocês, já que a atividade é avaliativa. É importante ressaltar que hoje, de 14h às 16h, eu estarei de plantão. Então, se tiver qualquer dúvida em relação a esse novo movimento, o naturalismo, ou em relação às atividades, ou se quiserem uma correção comentada, podemos combinar um horário, marcar, às vezes no grupo dos alunos mesmo, a gente fazer uma revisão comentada. Tô aí para vocês, por vocês e com vocês, tá bom? No mais é isso. Um beijo, um abraço virtual, porém muito verdadeiro, porque eu estou morrendo de saudades. E, por favor, se cuidem. Fiquem em casa e estudem, ok? Beijo, beijo!